sabe? Eu tenho noção, querido, da dúvida, da luta que é quando você tem consciência disso, da luta que é você ficar aqui 1 hora ouvindo a pregação e tendo que guerrear com os teus pensamentos, porque você vai ser bombardeado ininterruptamente, irmãos, por pensamentos, entende? É a atenção, tudo contribui, irmãos. Tira a atenção, é alguém do teu lado que mexe na cadeira e você se desconcentra, é alguém que passa caminhando e você... As circunstâncias para tirar nossa atenção são tantas, querido, que às vezes dá vontade de dizer assim, irmãos, ei, cuidado, cuidado que o diabo vai te pegar nesse negócio bem aí. Porque a intenção do diabo, querido, é fazer com que você não... Irmãos, se você ouvir a mensagem e você não entender a mensagem, você sai daqui prejudicado, querido, prejudicado. Porque o próprio Jesus, ele em pessoa disse, olha, se você ouvir a mensagem e não compreender a mensagem, o diabo vem e rouba, arranca do teu coração aquilo que você ouviu. A mensagem, para ela ser bênção na nossa vida, ela tem que ser compreendida, irmãos. Tudo bem que você talvez não consiga acompanhar todo o raciocínio, entendeu? A mensagem é mais ou menos assim, eu estou caminhando aqui pela uma estrada, entende? Mas vez ou outra eu saio um pouquinho da estrada, eu vou ali, depois eu volto de novo, eu continuo. Lá na frente eu saio um pouquinho, vou ali de novo e depois eu volto. Isso é a mensagem. Às vezes a gente não consegue pegar isso só de uma vez, entende? A não ser que você esteja anotando, a não ser que você esteja se disciplinando a absorver realmente, mas se você não tiver, querido, você não dá conta. Quando eu preciso de uma mensagem, por exemplo, do Nicodemos, que eu não tenho o livro dele, e eu quero compreender o que ele está dizendo, sabe o que eu faço? Pego o computador, coloco nas minhas pernas, eu pego o bloco de nota, abro ali no e estou ali. Ele falou alguma coisa que eu não entendi, eu faço uma pausa, volto a mensagem, ou se for anotar o que ele disse, porque senão eu passo pela pregação e não consigo absorver aquilo que ele está ensinando, querido. Esse cuidado todinho para absorver aquilo que está sendo dito, entende? Imagine uma pregação, irmãos. A guerra que não é travada, a ação maligna que não acontece nesse momento na mente, no coração das pessoas, querido, para que vocês não absorvam a mensagem. E, para completar, querido, rede social não é nem do diabo e nem de Deus, mas por causa da natureza humana, eu diria a vocês que o diabo faz mais proveito dela do que Deus. Sem exagero, irmãos, sem blasfemar. Porque nós estamos acostumados e viciados em vídeos pequenininhos. Reels é o nome que se dá para isso, né? Estou viciado em videozinho de 2 minutos, de 3 minutos, de 4 minutos. Aí eu tenho que parar no domingo, eu tenho que parar na terça-feira e ouvir uma pregação de 1 hora. Arrebenta com a gente, entendeu? Estou viciado naquilo. Irmãos, vocês não têm ideia do quão trágico, do quão prejudicial isso é para uma criança na fase de desenvolvimento, irmãos. Se um pai soubesse, querido, o tamanho do problema que ele vai ter na vida do filho, ele jamais daria o filho um celular para que o menino fique brincando o tempo que ele quiser. Minhas filhas brigam, reclamam, mas lá em casa, irmãos, papai, eu quero jogar. Posso? Pode, meia hora. Vai lá, joga meia hora. 40 minutos sendo bonzinho. Eu disse isso para ela. 40 minutos ontem. E depois lá que pega um livro, vai ler. Porque, queridos, se deixar, irmãos, elas ficam jogando horas, vendo vídeo. Você está lá no quarto, você está ouvindo elas lá, rindo daquilo que estão assistindo, entendeu? É divertido, é muitas cores, é muita informação. E sabe aquela coisa, e aí você fica viciado naquilo. Aí você de repente tem que parar para ouvir o pregador falar 1 hora, irmãos. Pensa no desafio, querido. Entende? Pensa no desafio que é. É um negócio assim terrível. E eu queria desafiar você, querido, a criar uma certa disciplina, irmãos. Olha, nada contra ver rede social. Eu acompanho o tempo todo. Eu tenho tudo quanto é rede social, irmão. Só não tenho o TikTok. Essa aí, talvez eu até crie um dia. Minha esposa já me aconselhou que minha filha implica comigo que eu deveria publicar os vídeos pequenos. Não. Mas eu, por enquanto, estou ainda resistente, entendeu? Ainda acho que é do diabo. Eu vi, queridos, um desses caras que estuda o comportamento humano falando que o TikTok, vocês sabem, ele é chinês, né? E o TikTok no Ocidente, ele roda num algoritmo diferente do que roda na China. Essas idiotices que fazem tanto sucesso no Ocidente, lá não é permitido.
As crianças simplesmente não têm acesso a isso. Os vídeos pequenos lá são motivacionais, são inspiradores. Eles querem gerar querem produzir uma geração que seja vencedora. Então, tudo que eles têm acesso é nesse sentido, de que os filhos se superem, aprendam o que é superação, aprendam o que é vencer os limites, e não, você desculpa o que eu vou dizer aqui, não que seja emburrecido por essas coisinhas que a gente assiste nesse TikTok da vida, YouTube da vida, tudo tem isso hoje, né? O YouTube entrou na onda agora, como é que é o nome lá? Os Shorts, são os vídeos pequenininhos, entendeu? Todo mundo, é porque se você não entra, você é tirado do escanteio, querido, entendeu? O que faz sucesso é isso hoje. Então todo mundo tem que se ajustar no caso. Ó, o pastor, vídeo de 10 minutos, irmãos, você não tem ideia do quanto que é difícil para mim fazer um vídeo de 10 minutos. Eu prefiro pregar 2 horas sem parar do que gravar um vídeo de 10 minutos. Você tem que condensar uma ideia em 10 minutos, irmãos. Para mim é quase impossível isso. Vamos lá. Tiago, capítulo 5, dos versículos apenas do 13 até o 15, irmãos. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em o nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos porque nós estamos em tua presença, porque nós vamos ouvir a tua palavra, Senhor. Peço que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a tua palavra seja bênção na vida dos meus irmãos, no nome do Senhor Jesus. Dá-nos a graça, Senhor, meu Deus, de reter aquilo que é importante para nossas vidas, Pai. Que a palavra, Senhor, seja como uma semente, como é contado na parábola do semeador, Senhor, que é plantada no terreno do nosso coração, Senhor. E que essa semente, uma vez plantada ali, ela possa nascer, ela possa crescer, se desenvolver e produzir frutos, porque esse é o propósito da semente, dar frutos, dar fruto. Em o nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo do Senhor faça com que essa palavra chegue ao coração dos meus irmãos no poder do Senhor, de maneira que ela realmente produza frutos para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Nós estamos finalizando a carta, tá? E Tiago está trabalhando aqui, ele está relacionando aqui oração com juramentos, oração com sofrimento, com alegria e com o pecado. Tanto é que o tema da mensagem é grandão assim mesmo, entendeu? É a relação da oração com os juramentos, com o sofrimento, com a alegria e com a enfermidade, entendeu? E com o pecado também, entendeu? Tá tudo envolvido aqui. Nós falamos sobre o juramento semana passada, irmãos. Nós tratamos disso, do perigo que é a gente estar fazendo juramento sem se dar conta daquilo que está fazendo realmente, entendeu? E aí nós começamos a falar sobre essa questão aqui do sofrimento. Nós abordamos ainda a questão do sofrimento a semana passada e começamos a falar da alegria. E eu vou só fazer uma pequena recapitulação aqui, querido, tá bom? E aí a gente entra nessa questão da sequência do texto, tá bom? A oração e o sofrimento. Só recapitular mesmo bem superficialmente, tá bom, querido? Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Tá? A gente falou bastante sobre isso, né? Que quando nós estamos sofrendo, a nossa primeira reação geralmente não é levar o problema a Deus. A reação inicial do ser humano quando está sofrendo é murmurar, reclamar, entendeu? Se queixar de Deus por causa daquilo que está acontecendo. E a orientação de Tiago aqui é muito simplista, irmãos, tá? Ele diz que a nossa primeira atitude diante do sofrimento é levá-lo a Deus através da oração. Essa é uma oração simples, prática ao extremo, entendeu? Está sofrendo, meu irmão? Então, ore ao Senhor. Não murmure, não leve o problema a princípio a alguém. Primeira responsabilidade sua como homem e mulher de Deus é levar o sofrimento diante de Deus, entendeu?
Se isso se prolongar e você está levando e você não sabe bem como resolver, não, a situação não está mudando, aí é a hora de você pedir ajuda. Tá? Compartilhe com alguém, peça oração para alguém, entendeu? Mas a primeira reação sua, é sua responsabilidade como cristão, orar ao Senhor, entendeu? E eu tenho certeza que isso é dito, irmãos. E tem tanta aplicação lá como tem hoje, né? Nós estamos com um problema e a gente tem dificuldade de orar e fica pedindo oração para os irmãos, sem que nós nem estamos orando por o problema. Eu estou pedindo para o irmão orar por mim, mas eu não estou orando. Ah, querido, isso aí... E eu acho até que Deus não responde esse tipo de oração. É preguiçoso, consegue orar, entende? Porque o sofrimento, irmãos, um dos propósitos do sofrimento é nos levar para diante de Deus. Sabia disso? A gente não pode pensar que todo sofrimento vem do diabo. Né? Achar como se isso fosse uma ação maligna. Muitas vezes é Deus querendo nos atrair para Ele, entende? A segunda questão é a oração e a alegria, né? Há alguém que se sente feliz? A palavra feliz aqui significa alegre, exultante, entendeu? Então, há alguém aí que está se sentindo, que está exultante, está alegre ao extremo? Que ele cante louvores, que ele cante louvores. A palavra louvores aqui é psalô, no grego, tá bom, querido? Grave isso, porque essa é uma palavrazinha interessante. Matthew Henry, ele fala sobre isso da seguinte forma. Ele diz assim, olha, as aflições devem nos levar à oração e a prosperidade deve nos fazer ricos em louvor. Não que a oração deva ser restrita aos momentos de dificuldade, nem a alegria aos momentos de alegria. Mas esses deveres podem ser realizados com vantagens especiais e para os melhores propósitos em tais épocas. Traduzindo isso em miúdo, querido, é mais fácil orar quando as coisas vão mal, da mesma forma que é mais fácil cantar quando tudo vai bem, entende? Pelo menos se espera de alguém que está passando por algum tipo de sofrimento que ele ore, irmãos. É o que nós esperamos. Não vai esperar outra coisa de alguém, querido, numa situação como essa, entende? Tá sofrendo, meu irmão? Então vá diante do Senhor e ore. Leve isso ao Senhor, tá? Tiago trata aqui de extremos da vida, irmãos. Sofrimento e felicidade, desânimo e exultação. Esses extremos da vida, eles abarcam praticamente toda a nossa vida, entendeu? E com isso, querido, há uma lição interessante que a gente deve extrair dessa orientação de Tiago aqui, querido. A ideia é mais ou menos assim, olha, nós devemos orar quando as coisas vão mal, e nós estamos desanimados, né? E orar ou cantar, entendeu? Quando tudo vai bem e nós estamos exultantes. A oração não deve ser somente os gemidos espirituais dos sofredores, ela é também o cântico de uma fé jubilante e vitoriosa. Você observa que os textos, e aqui eu estou usando propositalmente orar como se fosse cantar, entendeu? Porque essa é uma ideia bem bíblica, irmão, sabia disso? Os judeus, eles cantavam os salmos, vocês sabem disso, né? Os salmos eram o livro de cântico dos judeus, só que os salmos, o que são os salmos? São orações, entendeu? São orações do povo de Deus, que foram transformadas em cânticos. Então, quando o Tiago fala de cantar louvor, ele está falando de nós nos expressarmos a Deus por meio de oração, entendeu? Seja uma oração cantada. O que nós fazemos com os louvores, querido, quase sempre são orações cantadas, orações que exaltam ao Senhor, orações que invocam o nome do Senhor, tá? É basicamente isso. E para te mostrar que eu estou falando, que não estou falando nenhuma besteira, quando você vai para Efésios, capítulo 5, no versículo 19, está assim, ó, falando entre vós, Paulo está falando aqui sobre ser cheio do Espírito Santo, tá? E ele diz que nós somos cheios do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Salmodiando aqui é a mesma palavra, psalô, ou psalô, tá bom? Ou, esse é o texto de Efésios, o texto paralelo a isso aqui, porque a carta de Paulo aos Efésios, ela tem uma carta que é paralela, dizem que é basicamente a mesma coisa, só com algumas mudanças. Então, quando a gente vai para Colossenses, que é uma espécie de réplica de Efésios, querido, quando Paulo está tratando do mesmo assunto que é ser cheio do Espírito Santo, ele diz assim, olha, habite
Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão e em vosso coração. Salmo, psalô, entendeu? A gente precisa, querido, expressar a nossa oração a Deus, seja através desse momento de dor, de sofrimento, quando nós nos prostramos e suplicamos ao Senhor alívio para aquilo, mas também nós podemos expressar isso através da oração cantada, entendeu? Quando nós estamos alegres, quando nós estamos celebrando ao Senhor. Eu não sei quem foi que disse, mas alguém chegou a dizer o seguinte: olha, os momentos de alegria são ocasiões para orarmos e louvarmos ao Senhor. Há aqueles que só se recordam de Deus nas aflições. Eles até celebram, cantam, mas só lembram de Deus nas horas das aflições. Ele diz: não devemos estranhar se o Senhor lhes permitir grandes tribulações. Por quê? Porque essa é a única maneira de ser lembrado por eles. Há pessoas que não buscam ao Senhor, querido. Eles só buscam ao Senhor quando estão passando por dores. Aí oram. Eu disse isso para alguém recentemente, irmãos, que orar a Deus em tempo de aflição não é muito um testemunho de alguém crente, entendeu? Ainda que o texto aponte para isso aqui. Porque quando nós estamos passando por dores, irmãos, qualquer pessoa em dores busca a Deus. Essa é uma realidade, entendeu? Até quem não crê no Senhor, quando está passando por um momento de dor, essa pessoa geralmente vai recorrer a Deus, vai recorrer à igreja, vai recorrer à fé, entendeu? Seja a fé dele ou a fé de alguém que ele conheça, mas ele vai recorrer à fé, querido. Isso é uma realidade. Agora, eu queria tratar deixando essa questão aqui, eu vou entrar num assunto que para mim é bem polêmico e ele é controverso, na verdade, e eu vou gastar um bom tempo aqui, querido, olhando para essa questão. As orações, as enfermidades e o pecado. Nós vamos pegar aqui dos versículos 14 ao 16 e nós vamos fazer uma abordagem desse texto que seja esclarecedora, porque antes de tudo nós precisamos compreender o que Tiago está dizendo aqui nesses versículos. Eu quero que você abra a sua Bíblia, que deixa aberta aí, tá bom? Que nós vamos gastar o restante do nosso tempo nesses versículos aqui. Olha só, 14. Há alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Portanto, confesse seus pecados uns aos outros e ore uns aos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Nós não vamos nem entrar nesse versículo 16 aqui, irmãos. Nós vamos ficar só no 14 e 15 mesmo, porque temos muita coisa para estudar aqui, irmãos. Esse é um texto difícil, bem difícil e controverso, tá bom? Controverso. E eu vou tentar demonstrar isso a você, fazendo algumas perguntas baseado nesse texto que eu li, tá? Para você ter uma dimensão da complexidade desse texto. Olha só, Tiago diz que os enfermos devem ser ungidos, mas como se dará essa unção? Ou o que será essa unção, na verdade, entendeu? Há tipos de oração, de unção na Bíblia, querido. Há unção, como nós a conhecemos, que a pessoa ela coloca o óleo na mão, pega o óleo e coloca na testa da pessoa ou na cabeça. Há unção bíblica, quando ia se ungir um rei ou um sacerdote, o óleo era derramado na cabeça do sacerdote todinho, ele era banhado em óleo, entendeu? Havia uma unção que era com óleos medicinais para cura. Então, de que unção Tiago está falando aqui e como se dará essa unção, né? É só para triscar a mão molhada de óleo na testa? É para molhar a pessoa completamente, banhar a pessoa em óleo? Como é que se faz isso no caso? A segunda questão, são bastante, irmãos, são bastantes questões. Tiago diz que a oração da fé curará o enfermo. Mas se é a oração que cura, então por que ungir o enfermo? Porque ele disse que deve ungir, entendeu? A oração da fé curará o enfermo, mas é a fé de quem ora ou de quem recebe a oração? Ou ainda, é a fé de quem ora junto com a fé de quem ora? Nós vamos tratar disso se der tempo lá no finalzinho, irmãos. Essa é uma abordagem bem interessante quando a gente pensa em oração por enfermo, tá bom? Tiago diz que se os irmãos confessarem os pecados uns aos outros e se orassem uns pelos outros, eles seriam curados. Mas se é a oração da fé que cura,
Então, por que confessar pecado uns aos outros? Ou, novamente, por que ungir? Entende? Para quem devo confessar os pecados para ser curado? Para os presbíteros ou para os irmãos? Porque Tiago diz assim, chame os presbíteros, eles vão te ungir e depois vão orar por ti. Mas aí no versículo 15 vai dizer assim, olha, confessai os pecados uns aos outros, entendeu? Eu devo confessar isso aos presbíteros que eu mandei chamar, ou eu devo confessar isso aos meus irmãos? O que tem a ver a confissão de pecados com a cura de enfermidades? Tudo isso está aqui, irmãos, nesse texto. São muitas perguntas, são muitos questionamentos que têm trazido alguma confusão para a igreja, tá bom? E com a graça do Senhor, nós vamos tentar, queridos, de alguma forma, ajudar a compreender esse texto, tá bom? Tiago cita 3 coisas aqui nesses versículos aqui. Ele fala da unção com óleo, ele fala da oração da fé e ele fala da confissão de pecados. Tudo isso promove cura, é o que é dito no texto, tá bom? Bom, como é que a gente vai abordar? Nós vamos pegar texto por texto e ir trabalhando aos poucos, tentando explicar. Vamos começar com essa parte aqui, olha. Alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja e estes façam oração sobre ele. Vamos tentar entender o que Tiago está dizendo aqui, querido? Primeira coisa aqui, irmãos, que é importante compreender, é que os presbíteros, eles eram os anciãos da igreja, tá bom? Os anciãos. E quando a gente fala em ancião aqui, querido, não significa que essas pessoas eram as pessoas mais velhas da igreja. Poderia até ser, mas também aquelas que eram mais experientes, os mais maduros e experientes da congregação. Estes eram chamados de anciãos. E esse termo é usado aqui por Tiago, querido, para descrever aquilo que equivale hoje aos pastores de hoje, entendeu? Os anciãos, os presbíteros, são os pastores modernos, tá bom? Naquela época havia uma espécie de colegiado de líderes, irmãos. Esse modelo adotado pelos apóstolos, né, imitando a Cristo. Porque quando o Senhor ele começa o seu ministério, ele cria uma espécie de colegiado, os apóstolos, entendeu? Ele junta 12 homens, traz para si, no caso, para perto de si, e ele desenvolve o seu ministério com esses 12 homens. Então, as igrejas naquela época, elas tinham essas espécies de colegiados, os presbíteros que administravam a igreja, tá bom? Só para você entender, quando Tiago fala, se está alguém doente, chame os presbíteros, isso equivale hoje aos pastores, né? Ou talvez à liderança da igreja, mas é uma aplicação mais voltada para a questão do pastor mesmo, tá bom? Olha só, pergunta, por que chamar os presbíteros para orar pela pessoa enferma? E eu acredito que a melhor explicação, querido, seja compreender o que Tiago quer dizer com a palavra aqui, para doente. Está alguém doente? Essa palavra, irmãos, doente, usada por Tiago aqui, ela aponta, quando você pega a palavra grega, um dos significados da palavra grega é estar muito enfraquecido, entendeu? Então, quando o Tiago diz, está alguém doente, mande chamar os presbíteros, ele está falando ele tem em mente uma pessoa que está tão abatida pela enfermidade que ela não tem condição de ir à igreja, e por isso ela manda chamar os presbíteros da casa dela, tá bom? Isso, eu vou já tirar aqui 2 lições aqui em relação a isso, porque para mim essa é uma lição muito importante, irmãos, tá? Tiago não está sugerindo aqui que os presbíteros, que os pastores têm que lição, querido, olha, é a pessoa enferma que chama os presbíteros para orar por ela, entendeu? É a pessoa. Ele não fica em casa esperando que os líderes, que os pastores adivinhem que elas estão doentes e vão até lá, entendeu? Quem adivinha não vai para o céu, irmãos. Então, não conte com isso, não. É a pessoa. E hoje, né, no nosso século, hoje aqui, nos nossos tempos aqui, é tão simples isso, né? Você está doente lá, não precisa nem estar tão enfraquecido que não possa ir à igreja, mas está doente lá, está precisando de ajuda, já orou ao Senhor, manda mensagem para o pastor, querido, manda mensagem para o teu líder de célula, entendeu? Estou mal, estou caidão aqui, queria que você viesse aqui e orasse por mim e tudo. É tão simples isso, né? Mas, infelizmente, irmãos, eu lidei com isso, né? Quando eu congregava com outros pastores, lidei com isso, querido, de pessoas que adoeciam e passavam 2 semanas sem ir à igreja. Aí, quando ela aparecia na igreja, ela aparecia na igreja toda cheia de mimimi, sabe? Toda cheia de não me toque. Eu adoeci, eu quase morri e o pastor nem foi na minha casa. O pastor falando isso, eu digo, pastor, essa pessoa lhe avisou que estava doente? Não. E por que ela estava esperando você ir lá?
Irmãos, a gente precisa entender uma coisa, querido. A igreja de hoje precisa, talvez os pastores acostumem mal a igreja, eu não sei. Mas a igreja precisa entender, querido, que, escute o que eu vou te dizer e, por favor, não me entenda mal, tá bom? Não é papel dos pastores, irmãos, ou do pastor ficar indo atrás das ovelhas em casa. Não é, irmão. Eu oro, querido, no sentido, eu já falei sobre isso com vocês em outras pregações, mas eu gostaria que vocês entendessem. Irmão, nós estamos em pleno século XXI. Eu duvido que algum de vocês aqui não tenha um telefone e nesse telefone não tem um tal de WhatsApp nele. Duvido. Vou um pouco além. Pode faltar comida na mesa, mas eu duvido que falte crédito no celular para usar o WhatsApp. Não é verdade? Então, se você está com algum problema e quer ajuda, querido, vai lá no teu WhatsApp. Pastor, meu líder, sabe? Minha líder, não sei. Passa aqui em casa, estou precisando de ajuda. Você não vai morrer porque está pedindo ajuda, não, querido. É mais fácil morrer esperando o pastor ir lá, porque ele não tem bola de cristal para saber se você está doente. Entende? Então, entenda isso, por favor, irmão. Atos, capítulo 6. Para mim, é o texto supremo para isso. Atos 6. Havia um problema na igreja, na distribuição de comida. Quando o problema surgiu, as pessoas correram para os apóstolos. Resolvam para nós esse problema. Faz-se uma reunião. E os apóstolos dizem, não é nosso papel fazer isso. Levantem aí alguns homens cheios do Espírito Santo, homens tementes a Deus e tudo mais, cheios de sabedoria, e consagrem esses homens para esse trabalho. Que eles cuidem desse problema. Nossa responsabilidade como homens de Deus, como apóstolos, como pregadores, é ler a palavra, ensinar a palavra e orar. Não quer dizer que ele não possa ir, irmãos, não é isso. Ele só está dizendo o seguinte, olha, a prioridade do nosso chamado é esse. Se o pastor ficar, irmão, mesmo numa igreja pequena como a nossa aqui, 40, 45 membros aqui, sei lá, se ele ficar indo na casa de irmãos, ele vai ficar doido, querido. Ele não vai dar conta de pregar no domingo, ele não vai dar conta de pregar na terça-feira, entendeu? A não ser que não prepare mensagem como deveria preparar. Ouso dizer, sem fazer crítica nenhuma, querido, que essa é uma das razões pelas quais a gente ouve tantas pregaçõezinhas fuleira por aí. O cara não tem tempo de preparar, irmãos. Eu sou daquele que acredito que um pregador não pode trabalhar secularmente, porque ele não tem tempo para se dedicar o quanto ele precisa se dedicar para preparar uma mensagem. Vamos lá. Então, é a pessoa que chama, e chama porque não pode ir, irmãos. Não pode ir, entendeu? Nós não temos aqui, mas as igrejas, de maneira tradicional, não estou falando de igreja tradicional, tradicionalmente, querido, as igrejas elas têm um cantinho nas suas dependências, onde o pastor atende, dá gabinete, entendeu? Dá gabinete. Então ele vai para ali, ele fica ali durante a semana dando gabinete. Se alguém tem problema, querido, lá na sua casa, se está com problema, ele deve sair da sua casa, ir até o gabinete do pastor e procurar o pastor para conversar. Se ele está muito mal, enfraquecido, ele não consegue nem sair de casa para ir lá, então ele chama o pastor pelo WhatsApp. Irmãos, que isso ficasse claro para todos. Eu não tenho problema com isso. Pelo menos eu acho que não, entendeu? Se alguém critica ou faz alguma queixa, isso é muito escondido, porque eu não sei ainda. Mas espero que não tenha. Mas isso é um problema muito sério nas igrejas, irmãos. Muita gente reclama do pastor, porque não foi atrás, porque... Escute isso, para ficar bem claro, querido. Eu vou aproveitar porque a gente está falando, esse é um tema interessante, né? Está aqui na exortação de Tiago. Se um irmão tem um problema, querido, ele deve ir ao pastor, ele deve ir à igreja. Se ele não puder ir, por alguma incapacidade, como uma enfermidade, alguma coisa, aí ele chama. Funciona assim, ou deveria funcionar assim a igreja, irmãos. Tá bom? Vamos lá. A segunda questão aqui, irmãos. Não existe no Novo Testamento, querido, a prática de ungir as pessoas com óleo durante o culto público, tá bom? Você não encontra isso. Eu digo isso porque é comum nas igrejas, os pastores têm aqui no púlpito aqui uma garrafinha de óleo de unção, porque aí termina o culto, ou durante o culto, o pastor vai lá e unge. Não existe isso na Bíblia, irmãos. No Novo Testamento isso não existe, tá bom? Bom, tratamos dessa questão. Está alguém doente, né? Chame os presbíteros e que os presbíteros venham e orem com ele. Agora, a segunda questão é ungindo-o com óleo em nome do Senhor. É a unção com óleo, irmãos. Isso aqui é uma das partes mais complicadas do texto, querido. E eu digo isso, irmãos, por causa das interpretações que são extraídas desse texto, querido. Vou citar dois exemplos. Eu vou citar um exemplo da Igreja Católica, tá bom? Com o seu sacramento da extrema-unção, todo mundo conhece, né? E também, querido, e olha aqui, eles para fundamentar esse sacramento, eles vêm a esse texto de Tiago
entendeu? E diz, olha, está vendo aqui, ó, o texto está dizendo que tem que ser feito, tá? Agora, você consegue perceber aqui, irmãos, o tamanho da distorção que é isso? Você sabe o que é o sacramento, não sabe? O sacramento, o sacramento, irmãos, é uma espécie de preparação para a morte. É quando o cara está lá para bater as botas e é chamado o padre, entendeu? Para fazer a extrema unção. Vai preparar o cara para a morte, entendeu? Mas o que Tiago diz aqui aos presbíteros, irmãos, não tem nada a ver com isso. Tiago diz que os presbíteros devem ungir com óleo e orar pelo enfermo, e a oração da fé curará o enfermo. Tiago está falando de vida aqui, querido, e não de morte, entendeu? Mas nós temos também, querido, uma outra distorção bem marcante também, é o uso, querido, que é feito nas igrejas neopentecostais a respeito desse texto. Nessas igrejas, irmãos, as pessoas ungem tudo. Unge a casa, o carro, a carteira, as vestes, unge objetos, entendeu? Tudo. É uma coisa impressionante. Tudo é ungido, entendeu? De onde é que eles tiram isso? Daqui, daqui. A pergunta, irmãos, e aí eu estou me referindo ao texto, e eu não estou mais falando dos equívocos interpretativos. Por que ungir com óleo, querido, se a oração da fé é que curará o enfermo? Eu acredito, irmãos, que isso tem a ver com a questão histórica e cultural. Eu gosto muito, vocês já perceberam, eu gosto muito de citar um cara chamado Berkeley. Ele é um teólogo liberal. Tem dificuldade com milagres e um monte de coisas sobrenaturais, entendeu? Mas ele é talvez um dos melhores estudiosos do grego antigo. Ele diz que na tradição judaica do primeiro século, quando um judeu estava doente, irmãos, antes de ir ao médico, ele ia ao rabino. E o rabino o ungia com azeite, entendeu? Eles acreditavam, querido, nas propriedades medicinais do óleo. Então, ungiam e depois oravam. Nesse sentido aqui, irmãos, e eu até entendo, querido, que Tiago, por ser também um judeu, entendeu? E se isso for verdade, eu não estou dizendo que Tiago está aqui apontando, até porque há uma confusão na hora de interpretar essa questão da unção com óleo e do porquê o óleo e o que significa o óleo nesse negócio todo aqui, entendeu? Mas, veja, Tiago é judeu. E imagine que por ser judeu, querido, ele também, isso fazia parte da sua história, da sua cultura, da sua religião, no caso, entendeu? Como um bom judeu, se ele acreditasse nesses poderes medicinais do óleo, o sentido do texto seria muito claro, irmãos. Eu não estou dizendo que é esse o sentido, mas seria muito claro. Primeiro, os presbíteros ungem com óleo e depois eles oram. Eles estão somando aquilo que a gente diria hoje. Eles estão usando a ciência mais a fé, entendeu? Para curar a pessoa. Não é assim que a gente faz hoje? A minha filha faz um tratamento, a Fabíola. E eu oro exatamente nesse sentido. Senhor, cure a minha filha. Use o tratamento para curá-la, na verdade. Tem nada de errado com isso, irmãos. Não é falta de fé nem nada, entendeu? A medicina não vem de Deus também? Toda a verdade vem de Deus, irmão. Não importa de onde ela vem, entendeu? Toda a verdade procede de Deus. Não importa em que área ela atue. Então, daria para entender dessa forma. Só que, irmãos, querido, essa questão... São muitos os comentaristas que não acreditam que Tiago esteja falando do óleo aqui dessa forma. Que o óleo aqui é usado nesse sentido medicinal. Entendeu? E entre essas pessoas, irmãos, está aqui Nicodemos, Hernani Dias Lopes e tantos grandes homens de Deus. Na verdade, os teólogos da área da linha reformada, eles não acreditam. Com algumas exceções, né? Existe um cara chamado Jay Adams, ele é um psicólogo, né? Um psiquiatra cristão. Ele defende com unhas e dentes os poderes medicinais do óleo e entende esse texto como se Tiago estivesse falando disso, né? Que as duas coisas se complementam, o óleo e a oração se complementam na cura, entendeu? Mas a maioria deles, Calvino, Lutero e tantos outros, não acreditavam aqui que o óleo fosse usado, ou que Tiago estivesse ensinando que o óleo deveria ser usado dessa forma, entende? Inclusive, querido, existem aqui duas explicações, irmãos. Essa questão do óleo usado como remédio, né, complementando com a oração. Você vai pegar, por exemplo, irmãos, a Bíblia fala sobre isso. O Novo Testamento fala do uso do óleo como remédio, irmãos. Quando a gente vai lá para a parábola lá Lucas, está aqui, Lucas 10, 34. Quando o judeu, caminhando pela estrada, ele é assaltado, os caras vêm lá, espancam ele, tudo, roubam o que ele tem. Aí vem passando um samaritano, né, e vê aquele homem caído ali, ele para o animal e vai cuidar. O texto diz que ele
fez curativos nos ferimentos da pessoa doente, aplicando óleo e vinho sobre as cicatrizes, a enfermidade no corpo, os machucados, na verdade. Então, você percebe isso, isso está no contexto histórico desse povo, entendeu? Então, por isso que alguns estudiosos, alguns teólogos acreditavam realmente que Tiago está dizendo aqui, e está falando aqui desses poderes medicinais do óleo. Mas aí há uma linha muito grande, irmãos, que entende o óleo apenas como um símbolo do poder e da presença do Espírito Santo. Aí, olha um texto que baseia isso, que sustenta essa ideia. 1 Samuel 16, 3 diz assim, olha, assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Observe, Samuel derramou o óleo para ungir Davi. E quando ele derramou o óleo, o que aconteceu? O Espírito do Senhor veio sobre ele, ele concedeu grande poder daquele dia em diante. Então eles acreditam aqui, o pessoal da linha reformada, na sua maioria, acredita aqui que a unção aqui com óleo, ela apenas simbolize essa presença, esse poder do Espírito Santo na vida da pessoa, entendeu? Não que de fato há algum poder miraculoso aqui no óleo. Bom, irmãos, sinceramente, querido, eu não sei qual das duas interpretações está correta, tá bom? Eu também não sei aqui, irmãos, se nós podemos extrair desse texto aqui uma espécie de doutrina sobre como lidar com os enfermos, entendeu? Eu penso, querido, que no meu entendimento funciona mais ou menos assim, olha, se o pastor quiser ungir uma pessoa antes de orar por ela, eu não vejo problema nenhum nisso. Da mesma forma que eu também não vejo problema se ele não quiser fazer uso do óleo. Isso não, entendeu? Não faz muita diferença, né? Agora, de uma coisa é certa, irmãos, nós precisamos evitar os exageros que advêm dessa prática, entende? Como é o catolicismo e também como é o uso que o neopentecostalismo faz da prática da unção com óleo. Eu conheci, o pastor Jair mesmo gostava de usar óleo. As igrejas batistas renovadas, as igrejas que fazem parte do mover celular que existe no Brasil, elas usam muito isso, entendeu? Quem já participou sabe, né? Como é que se usa muito isso. Agora, querido, o que nós temos de informação é isso aqui. E uma citação lá nos evangelhos de Jesus, dos discípulos que faziam isso, que fizeram uso. Uma única citação nos evangelhos e uma aqui. Eu não acredito que a gente possa criar uma doutrina a respeito do uso do óleo na igreja, baseado nesses dois textos, irmãos. Então, eu acho que é livre. Eu não vou condenar o pastor porque ele usa óleo, entendeu? Eu, particularmente, vocês percebem, eu não uso. Aqui não tem óleo, irmãos. Não uso. Não vejo a necessidade, cara. Agora nós temos algo mais interessante para tratar, tá bom? Versículo 15. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. O que significa oração da fé, irmãos? Novamente, outro texto muito controverso, querido, muito controverso. Nicodemos diz que essa oração da fé é um tipo específico de oração, tá? E que Tiago aqui, ele não está falando de oração em termos gerais, mas de um tipo específico de oração. A diferença, querido, entre a oração da fé e as demais orações não está no ato de orar em si, mas na fé por trás da oração. E entenda isso. Embora toda a oração, irmãos, para que seja autêntica, ela tem que ser feita com fé em Deus, né? Aquela que Tiago se refere aqui é feita com uma fé diferente. Não se trata daquilo que Hebreus 11:1 fala, da certeza das coisas que se esperam e da convicção de fatos que não se veem. Não é disso que se trata aqui. Se trata de uma certeza absoluta de que Deus ouviu a oração e que vai respondê-la ali, naquele momento. O som ficou um pouco estranho agora, não? Escute, querido. Oração da fé, irmãos, não significa orar crendo e esperando que Deus cure a pessoa, mas orar tendo a mais absoluta certeza de que Deus vai responder à oração. Aqui vem um ponto, irmãos. Nenhum cristão, por mais espiritual que possa ser, ele não tem o poder de produzir esse tipo de fé. Isso é um tipo de fé que vem de Deus. Eu vou tentar te provar isso pela lógica, só pela lógica. Depois eu vou usar os textos básicos para tentar mostrar o que eu estou falando, tá bom? O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos. Tiago está apontando aqui para a oração da fé, e o doutor da fé dizendo que a oração da fé aqui
é uma oração específica que Deus capacita um homem, enquanto ele está orando, a curar a pessoa. E a pessoa que está orando sabe que Deus vai fazer isso. É um poder que vem de Deus para aquilo. Essa fé, essa certeza absoluta, ela não é produzida pelo homem. O homem não pode produzir isso. E aí eu quero usar um pouquinho de lógica para tentar te mostrar, querido, que as coisas são realmente como eu estou colocando para você. Olha só, imagine um pastor ou qualquer outro cristão que possuísse uma fé assim, como é descrito aqui. Esse pastor, querido, ou esse cristão, ele poderia sair de hospital em hospital se fosse ele o responsável por produzir essa fé, se ele tivesse o poder de produzir essa fé. Então ele poderia sair de hospital em hospital, orando e curando as pessoas. Agora, eu peguei um exemplo, agora vamos ampliar isso, querido. Imagine que existam muitos cristãos por toda a terra, onde tem igreja, há cristãos que tenham esse mesmo poder, esse mesmo dom, vamos chamar isso de dom, que tenham esse mesmo dom. E imagine que essas pessoas com esses dons saíssem nas igrejas, nos hospitais, curando as pessoas. Então nós poderíamos chegar à conclusão, querido, de que a morte praticamente seria extinta. Pergunto para vocês, é assim que funciona? Sabe, um paralelo disso, e é um paralelo meio bizarro do que eu estou falando, é que nós temos visto, irmãos, pessoas que dizem ter esse dom, entende? Que só curam as pessoas se elas forem na igreja delas, ou se elas participarem de alguma campanha. Aquela pessoa que diz ter o dom está fazendo. É comum a gente ouvir isso, né? Hoje, na igreja tal... Quer dizer, depois da pandemia... A pandemia acabou com isso, né? Eu nunca mais ouvi isso. Aqui no Buriti isso era comum. Eu ouvia demais, irmãos. Você está em casa e passa o carro de som na rua. É pequeno, né? A gente vai ouvindo. Hoje, tal pastor vem para a igreja tal. Se você está com problema, vem que o homem de Deus vai orar por você, você vai ser curado. Eu considero, querido, uma boa pergunta, tá? E que eu acho que a gente deveria fazer sempre quando a gente ouve um anúncio desse. Como é que essas pessoas, querido, como é que esses pastores, ou esses obreiros, esses pregadores podem afirmar com tanta convicção de que Deus vai curar em tal lugar, em tal dia, irmãos? De onde que vem isso, querido? Irmãos, olha, eu vou ser franco com vocês, querido. Eu acredito que Deus possa usar alguém para impor as mãos sobre outra pessoa e ela ser curada, tá? Eu acredito nisso. Só que eu não sou crédulo demais, querido, para crer em tudo aquilo que se aparece hoje. Porque, pensem comigo, irmãos, volte para o texto. O que aconteceria se esses presbíteros fossem chamados para orar por alguém que está doente, muito doente, e não houvesse cura? Nós diríamos que tais presbíteros poderiam ser acusados de incredulidade? Ou poderíamos apenas concluir que Deus não concedeu a eles a fé necessária para curar a tal pessoa? O que é mais fácil a dizer, irmãos? É porque ele não tem fé? Leia o texto mais uma vez, irmãos. A oração da fé salvará o enfermo, curará o enfermo. Salvar aqui é curar, tá bom? Curará o enfermo e o Senhor o levantará. Eu chamo sua atenção aqui, querido, para algo que eu acho curioso. Você percebe aqui que Tiago não diz que a cura ocorreu por causa da unção com óleo, e nem mesmo por causa da oração em si. A oração da fé curará o enfermo e o Senhor o levantará. Sabe o que significa? Que a fé que aquela pessoa recebeu para orar pelo enfermo, ela veio de Deus. Só houve cura através da oração porque Deus capacitou aquela... É por isso que o texto diz, o Senhor o levantará. O poder é dele para levantar o enfermo, irmãos, tá? E ele concede, querido, ao homem esse poder, tá? Não porque, tipo assim, vem de Deus esse poder de tal forma, querido, que o homem, ele é incapaz de produzir isso, entendeu? Nenhum homem pode produzir esse tipo de fé. O que você vai encontrar, irmãos, e eu falo pela minha experiência, e já é uma experiência bem longa, tá bom? O que você vai encontrar nessas cruzadas, nesses grandes eventos, são pastores que eles vão trabalhar isso, eles anunciam os milagres, eles falam que vai acontecer milagres, aí eles começam uma pregação e eles ficam uma hora e meia contando milagres do que Deus fez em tal lugar, da pessoa que Deus curou em tal lugar, e é milagre, Deus cura, e Deus cura. Ele faz isso, escute o que eu vou dizer, irmãos. Pode ser que o cara seja inocente,
Pode ser que a gente... Mas eu penso que esses homens usam isso para ativar o nosso emocional, entendeu? Eu estava assistindo um episódio ontem na Brasil Paralelo com a minha esposa, irmãos, sobre doenças mentais. Doenças mentais. Eles apontaram um cara, um cientista nos Estados Unidos, que pegou todos os grandes estudos produzidos no mundo a respeito de doenças mentais e os seus tratamentos. Ele pegou tudo isso e foi estudar. Ele chegou a uma conclusão depois do estudo. Qual é a conclusão? Irmãos, é uma coisa simplesmente absurda. De cada 8 pessoas que foram curadas, eu vou tentar produzir aqui, não sei se eu consigo lembrar tudo, mas de cada 8 pessoas curadas por medicamentos, 7 daquelas pessoas... Não, vamos assim. Vamos para você entender melhor. Pegue 8 grupos de pessoas que tomaram a medicação e pegue aqui mais 8 pessoas que tomaram uma medicação placebo. Todo mundo sabe o que é isso, né? Dessas 8 pessoas que tomaram placebo, 7 pessoas apresentaram o mesmo resultado dessas que tomaram a medicação. Qual é a conclusão, irmãos? É simples, querido. Quando a pessoa toma o remédio, acreditando que aquele remédio vai produzir aquilo que o médico disse que ele iria produzir, mesmo que ele esteja tomando placebo, seu cérebro entendeu que ele está tomando um remédio para curar tal problema. E o próprio cérebro trata de curar o problema, irmãos. Sabe o que aconteceu com esse camarada? Ele foi silenciado pela indústria farmacêutica. Eu indico para você, querido, se você tem aí, se você tem como assistir, como é o nome da série mesmo lá? A Fantástica Fábrica da Sanidade. É um negócio, assim, espetacular, querido. Espetacular, espetacular. Quando um pastor, irmãos, escute isso aqui, querido. Ei, você está doente, eu chego para ti, eu vou esticar um pouquinho mais, tá bom, irmão? Você está doente, eu chego para ti e digo, olha, esse remédio aqui vai te curar. Esse remédio pode tomar que você vai ser curado. Eu estou te dando água com açúcar, em pó, entendeu? E você toma. Como você entendeu, como o seu cérebro entendeu que você está tomando um remédio e esse remédio vai te curar, mesmo que aquilo seja água com açúcar, você vai ser curado. Não é o remédio que cura, a conclusão do cara foi essa, não é o remédio que cura, irmãos. É o nosso cérebro que produz a cura para nós mesmos, entendeu? Eu poderia dar muitos exemplos, mas o tempo está corrido. O que eu estou querendo, aonde eu quero chegar contigo, irmãos? Quando esses pastores chegam numa cruzada, muita gente... E eles vão pregar sobre cura, e eles começam a contar de milagres e milagres aqui e acolá. Eles passam a pregação todinha falando de milagres. O que ele está fazendo? Ele está, eu não vou nem dizer, ele está sugestionando, mas ele está preparando o teu cérebro para na hora que ele colocar a mão, principalmente se for com óleo, que ele colocar a mão na tua cabeça com óleo e declarar a cura sobre você, você experimentar a cura. Há muita gente que é curada mesmo, de verdade, irmãos. Há pessoas que sentem a melhora, mas há pessoas que são curadas. Desculpa, vai parecer que eu sou incrédulo, vai parecer quase blasfêmia o que eu vou dizer, mas o que aconteceu ali não foi espiritual, querido, no sentido de que foi o poder de Deus que operou uma cura, mas o cérebro da pessoa, sugestionado pelos muitos exemplos, produziu aquilo. Isso é científico, irmãos. É científico, não é espiritual, isso é científico. Provado hoje, querido, provado. Quem não lembra aí das histórias das guerras, irmãos, do Vietnã, que o remédio acabou para os soldados americanos e eles deram água com açúcar dizendo que era remédio e as pessoas sentiam o mesmo efeito do remédio, querido. Isso é provado hoje. Na literatura científica, isso tem prova, irmãos. Entende? Até me perdi no que eu estava falando, irmãos. Eu me empolguei tanto com esse negócio que eu esqueci do texto. O pior é que eu não tenho mais nem tempo para voltar, irmãos. Queridos, eu vou encerrar te contando uma experiência, para não parecer que eu sou incrédulo, para não parecer, querido, que o pastor não tem fé. Não é nada disso, irmãos. O que eu estou fazendo, querido, é simplesmente tentando olhar um texto que é complexo, que é controverso, e trazer algum tipo de normalidade para esse texto. Não estou assim, eu não quero parecer melhor do que quem quer que seja, irmãos. Eu só queria ser honesto com o texto, entendeu? E tentar entendê-lo na sua totalidade. É só isso que eu estou fazendo. Então, para encerrar isso aqui, depois, semana que vem eu volto, eu começo por aqui, tá bom? E a gente encerra o texto. Eu estava pregando numa igreja, lá em Imperatriz. Eu já contei isso a vocês, mas eu vou contar porque senão vai parecer que o pastor não tem fé, que o pastor está querendo justificar alguma coisa. Não, não é isso. Eu estava orando, eu estava pregando numa igreja em Imperatriz, e
na minha frente, a minha esposa estava comigo nesse dia, na minha frente tinha uma pessoa, uma senhora que estava assistindo o culto ali. Eu preguei, lembro até o texto que eu preguei, na verdade. Quando eu terminei o culto, a senhora veio à frente e aceitou a Cristo, né? E aí eu entreguei o microfone para o pastor, um amigo meu, François, e eu estou ali me despedindo das pessoas, quando a esposa do pastor, alguém muito querida, muita gente boa, me chama. Eu não era pastor na época. Edilson, tem aqui uma pessoa que quer falar contigo. E quando ela falou, irmãos, pela pregação que eu fiz, eu imaginei, ela vai pedir oração. E eu confesso, irmãos, eu creio que Deus cura, querido, mas eu tenho, porque as pessoas criam muita expectativa em relação a essas coisas e eu tenho uma certa dificuldade. Aí eu fui lá e digo, o que foi, senhora? Ela começou assim, olha, eu tomo remédio para dormir faz 8 anos, eu só durmo com o remédio. Irmão, quando ela falou isso, eu gelei dos pés à cabeça, irmãos. Ó. Sabe aquele negocinho que corre aqui na coluna vertebral? Porque eu sabia o que ela ia pedir. Meu remédio acabou hoje, pastor. Eu não tive como comprar, só vou comprar amanhã. E fiquei esperando. Eu queria que o senhor orasse por mim para eu dormir. Essa é uma coisa que eu vou, toda vez que eu for orar por alguém, eu vou fazer isso agora, irmãos. Eu cheguei para ela, ainda inspirado pela mensagem. Eu disse assim, a senhora crê no Deus que eu acabei de pregar agora há pouco? Ela disse, eu creio. Aí eu disse, eu vou orar pela senhora. Vamos fazer uma coisa, eu vou orar pela senhora hoje. Se a senhora dormir hoje, eu já tinha lidado com pessoas com doentes mentais antes, viu gente? Lá em Imperatriz eu lidei com algumas pessoas doentes mentais. Então eu sei basicamente como é que funciona o tratamento dessas coisas. Eu vou orar com a senhora hoje. E se a senhora dormir hoje, amanhã a senhora vai na farmácia, compra o remédio, mas não toma. A senhora vai tentar dormir sem o remédio de novo, tá bom? Se a senhora conseguir dormir sem o remédio na segunda-feira, na terça-feira a senhora faz de novo. Se por acaso a senhora deitou e o sono não está vindo, então vai lá e tome, tá bom? Não vá para... E aí eu orei, dei a instrução e, graças a Deus, eu não era o pastor da igreja, eu fui embora, irmãos. Fui embora. Só que o pastor era meu colega de seminário. Fazia seminário junto comigo, o pastor da igreja lá. Aí eu, doido para saber o que tinha acontecido com a mulher, mas sem graça de perguntar, e ouvi do pastor dizer assim, pastor, não funcionou, não, ela teve que tomar um remédio. Também me calei, me fingi de esquecido, de doido. Irmãos, 20 dias depois, eu estou saindo do seminário e ele me para e diz assim, pastor, Edilson, tu lembra daquela mulher que tu orou lá na igreja? Eu digo, eu lembro, pastor. Eu devo vontade de dizer, eu estava doido para saber dela, mas eu estava sem graça de perguntar. Pois é, ela nunca mais tomou remédio para dormir. Eu creio que Deus cura, irmãos. Eu creio. Agora, eu creio que Deus cura quando Ele quer curar, quando Ele tem propósito. Não é porque Deus... Já imaginou? Eu orei e a mulher foi curada. Agora eu vou sair orando por todo mundo que tem problema de dormir. Não vou nada, eu não sou doido, irmão. Vou não, irmãos. Se a pessoa me chamar, eu vou lá e oro. Agora eu sair... Entendeu? Porque nem sempre Deus vai querer curar, irmão. O poder para curar vem dele, querido. Não está no homem. Semana que vem eu vou mostrar os textos, entendeu? O poder vem de Deus, não do homem. É por isso que eu não entendo um homem que anuncia hoje, em tal lugar, vai acontecer isso. Quem é ele, querido, para dizer o que Deus vai fazer naquele dia, irmãos? Pastor, é porque ele tem muita intimidade com Deus. Não, querido, não é não. Porque se conhecesse Deus, sabe que Deus cura quando quer. Não é quando eu quero. Não é quando eu estou fazendo a campanha para me exibir ou para ganhar dinheiro, entendeu, querido? Não é não, irmão. Deus cura quando quer. Eu não creio num dom de cura para hoje, irmãos. Não creio nisso. Mas eu creio de todo o meu coração que Deus pode levantar qualquer um de vocês para orar por alguém e essa pessoa ser curada. Não tenho dúvida quanto a isso. Não é toda vez, não é sempre, mas Deus faz. Deus faz. Tem feito ao longo da história, irmãos, tem feito. Eu, particularmente, eu já experimentei muito disso, irmãos, de orar por uma pessoa e ela ser curada, de pedir uma coisa e Deus fazer. Eu tenho visto isso acontecer na minha vida, na vida da minha esposa, na vida de algumas pessoas próximas de mim. Eu sei que Deus responde, querido. Eu só acho absurdo as pessoas ficarem marcando data para o agir de Deus, entende? Ou dizendo, eu tenho o dom da cura. Irmão, se eu tivesse o dom da cura, irmãos, eu não estava aqui pregando para vocês, eu estava no hospital, vai aqui, de hospital em hospital, curando as pessoas. É lógico, irmãos. Se eu tenho o dom da cura, irmãos, e eu não saio orando pelas pessoas, eu sou o quê? Eu sou um demônio, querido. Porque se eu tenho um remédio para alguém, que Deus me deu de graça, e eu estou guardando isso para mim só para momentos especiais, pelo amor de Deus, querido. Entende? Então eu não creio num dom da cura para hoje. Eu creio que Deus levante pessoas em situações específicas para curar pessoas específicas. Isso eu creio em todo o meu coração. A semana que vem, a gente continua no nosso texto. Vamos nos colocar de pé, querido? Passamos do horário, irmãos. Até demais. Pai, cremos todo o nosso coração que todo poder pertence a Ti. Que todo o dom procede de Ti.
O Senhor dá a quem quer e quando quer. O Senhor é soberano. Nós somos apenas servos, Pai, que somos agraciados pelo Senhor em nos usar, em nos abençoar, mas somos apenas servos. Servos que foram escolhidos sem merecer. Servos que não têm nada para oferecer, mas mesmo assim, amados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor. É um privilégio muito grande, meu Deus. É um privilégio muito grande. Eu peço ao Senhor, meu Deus, que nos ajude na compreensão disso que nós estamos ministrando. Que o Senhor traga clareza para o nosso entendimento, Pai. E que nós não sejamos levados pelas ondas do momento, Senhor, crendo em qualquer coisa, mas que a nossa fé esteja firmada e centrada na Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, tá bom? E até terça-feira para